procurando uma atividade maker que envolve circuitos elétricos para levar para sua aula de ciências? Então fica aqui, porque você tá no lugar certo. Solta a vinheta! Olá, eu sou Rosana Cavalcante, professora de Física, e aqui eu te ensino a levar a Física de uma maneira lúdica e encantadora aí para a educação infantil e para o ensino fundamental. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com o conceito de circuitos elétricos, utilizando um projeto, uma atividade maker que vai divertir e vai ensinar também os seus alunos. Essa atividade a gente vai trabalhar com a produção, a construção de um circuito elétrico simples. Então a gente utiliza basicamente uma bateria, materiais condutores e um LED que vai ser aceso quando esse circuito elétrico começar a funcionar. E essa atividade aqui, a gente está propondo a construção de um robozinho elétrico. Mas isso daqui torna essa atividade bem lúdica. Se você está trabalhando mais para os anos finais do ensino fundamental, você consegue adaptar também essa atividade para ficar adequada aí para a sua faixa etária. Então hoje você vai aprender a fazer esse robozinho elétrico a partir dos conceitos da física. E para fazer o nosso robozinho elétrico, você vai precisar basicamente de um copo. Aqui eu estou utilizando um copo de isopor. Você pode utilizar um copo de outro material, desde que não seja um material condutor, então fica atento em relação a isso. Vamos precisar de papel alumínio. Precisaremos também de uma bateria de 3 volts, daquela estilo botão. Precisaremos também de LED, de fita adesiva, pode ser fita crepe, durex, tanto faz. Precisaremos também de tesoura e de alguns materiais para as crianças investigarem se esses materiais eles são condutores ou isolante elétrico. Então, como é de praxe, vem para perto para a gente seguir aqui no passo a passo para a gente construir o nosso robozinho elétrico. Então vamos começar o passo a passo para a gente construir o nosso robô elétrico. E o que é que a gente vai precisar? Estou utilizando como base aqui o nosso copinho. Então a primeira parte é posicionar o nosso LED aqui no topo do copo. O que é que você vai precisar lembrar em relação ao LED? O LED ele tem polaridade. Então isso vai ser importante quando a gente for fazer a nossa ligação pensando na pilha. Lembra sempre que a nossa perna mais comprida aqui do LED é o polo positivo dele e a perna mais curta é o polo negativo. Então, eu vou posicionar o LED dessa forma aqui. Então, eu vou deixar ele um pouquinho aqui, ó, com essas perninhas desse jeito, para a gente conseguir conectar isso daqui ao nosso material condutor. Então, lembrando que aqui eu tenho a parte positiva e desse outro lado aqui vai ser a parte negativa. Agora, a gente vai utilizar o nosso papel alumínio. Eu peguei um pedacinho maior de papel alumínio porque eu vou simplesmente dobrar isso daqui. Fazendo isso, vai facilitar um pouco o manuseio das crianças. A gente sabe que o papel alumínio, ele é bem frágil, né? Então, de vez em quando estamos trabalhando com esse tipo de material, dá um pouco mais de trabalho, ó, acabou de cortar aqui um pedaço, não tem problema. Então, eu vou dobrar aqui, basicamente para facilitar o uso pensando nas crianças. A mesma coisa eu vou fazer com o outro pedaço. Então, por enquanto, a gente vai precisar de 2 pedaços maiores e depois a gente vai ajustando isso daqui, dependendo do tamanho que a gente precise para poder finalizar a nossa atividade. Então, já tenho aqui os meus 2 pedaços de papel alumínio. O que é que eu vou fazer? Eu vou conectar esse primeiro pedaço aqui ao polo positivo do meu LED. Então, eu vou simplesmente encostar o meu material condutor, tá? Na perninha mais comprida do LED. E para fixar, eu vou utilizar uma fita adesiva. Então, aqui eu vou colocar basicamente um pedacinho de durex. Vou precisar colocar outro pedaço, não ficou muito bem fixo. Então, aqui.
coloquei o meu durex. Então, aqui a gente precisa ter essa conexão bem firme, né? Mesmo que seja com material aí de baixo custo, pra gente não ter problema pensando em mau contato. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar um espacinho aqui, ó, deixa um espacinho de mais ou menos uns 2 dedos e eu vou cortar esse pedacinho aqui do meu papel alumínio e vou reservar. O que é que eu vou fazer agora? Lembra que esse lado aqui é o lado positivo? Então, eu vou colocar em contato o lado positivo da minha bateria, da minha pilha, com essa parte aqui do papel alumínio. Então, a parte positiva, ela vai ficar voltada aqui para baixo. E depois disso, eu vou fixar o restante do papel alumínio no lado negativo da minha bateria. Então, eu vou ter basicamente essa ligação aqui. Vou voltar para vocês entenderem todo o passo a passo. Então, eu tenho papel alumínio, vou colocar aqui em cima, sempre em contato, tá, gente? O lado positivo da minha pilha. Então, aqui eu tenho o lado positivo, em contato com o papel alumínio. E por cima, eu vou fechar esse contato aqui com o lado negativo da nossa bateria. Feito isso, eu vou pegar aqui um pedacinho de durex e vou fixar isso daqui no nosso copinho. Então, aqui eu vou precisar de mais um pedacinho de durex também. Aqui vocês podem usar durex ou a fita crepe. Isso daqui vai ficar a critério de vocês, o que vocês preferirem. Qualquer coisa dá para utilizar os dois materiais também. O que a gente precisa fazer é deixar tudo bem fixo para a gente não ter mau contato aí no nosso experimento. Então, aqui já tenho, ó, o contato, tá? Lado positivo em contato com papel alumínio, lado negativo em contato aqui com papel alumínio também da minha bateria. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o outro pedaço de papel alumínio e vou conectar aqui com o outro polo do meu LED, com a perninha menor. Então, aqui eu vou pegar novamente um pedaço de fita adesiva e eu vou fazer essa conexão. Então, isso daqui, claro, tem alguns materiais de laboratório que a gente consegue fixar isso daqui, né, utilizando outros materiais com mais precisão, mas aqui a nossa ideia é realmente produzir algo com material de baixo custo, então a gente vai sempre adaptando aqui. Bom, a princípio, o nosso experimento, ele está pronto. O que é que a gente vai precisar agora, né? Aqui o nosso robozinho, ó, essas partes aqui, elas vão servir como se fosse a mão, tá? O braço, na verdade, né, do nosso robô. E vocês conseguem perceber que quando há contato, o nosso LED aqui, ele consegue ficar aceso. Qual é a minha sugestão para vocês, até para as crianças manusearem melhor esse robô? Deixa uma dobrinha aqui, ó. Então, dobra, faz como se fosse o cotovelo do robozinho de vocês e coloca aqui um pedacinho novamente de fita adesiva. E a mesma coisa aqui para o outro lado, porque dessa forma vai evitar que o papel alumínio ele se quebre, ele se rasgue. Então, a criança vai conseguir fazer a sua investigação com mais facilidade. Então, o nosso experimento aqui, ó, ele tá pronto. O que é que você vai fazer agora? Partir para a investigação científica e, é claro, antes, você vai partir também para a criatividade dessa criança. Então, pede para que ela aí, né, produza o monstrinho dela, que ela desenhe, que ela pinte. Agora é hora de deixar a criatividade dessa criançada fluir. E eu volto aqui daqui a pouco para a gente discutir o que é que tem de física aqui, pensando no nosso robô elétrico. E aí, prof, tá gostando do nosso experimento? Se tá gostando, lembra de deixar o like e de compartilhar com mais educadores. E outra coisa também, eu já fiz vários experimentos aqui no canal, pensando nessa parte de circuito elétrico, tanto voltado para a educação infantil e para o ensino fundamental, principalmente os anos finais. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição, então aproveita, porque vai ter muita atividade sobre eletricidade para você levar aí para sua sala de aula.
E pensando agora nas nossas investigações, o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa é pensar realmente no funcionamento desse circuito elétrico. Então, de imediato, a criança ela pode simplesmente brincar com esse robozinho elétrico, fazendo a conexão aqui das mãos do nosso robô. Então lembra que o que é que a gente tem de física aqui, pensando, né, nessa produção aqui em relação ao circuito elétrico. Nós temos a nossa pilha. Essa pilha tem o que chamamos de diferença de potencial, que é o DDP, que tem relação com esses 3 volts. É essa pilha, essa diferença de potencial, que vai permitir que circule uma corrente elétrica aqui. Então, quando a gente fecha o nosso circuito elétrico, é como se a gente estivesse ligando o nosso interruptor. Pensa na construção aí da sua casa, da sua sala de aula. Para você ter a sua luz acesa, você precisa ligar o interruptor. Aqui é a mesma coisa, só que a gente liga esse interruptor conectando as mãos do nosso robô elétrico. No momento que a gente faz isso, o que é que a gente vai ter? Esse material condutor, que é o nosso papel alumínio, pelo papel alumínio está percorrendo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica percorre o nosso LED e permite que esse LED fique aceso, permite que o LED se acenda. Então, a parte da física é basicamente isso, né? A gente tem um conceito muito simples, a produção realmente de um circuito elétrico extremamente simples, mas que a gente consegue explicar esses conceitos aí para as crianças, principalmente da educação infantil, do ensino fundamental também, nos anos iniciais. Para os anos finais, você pode utilizar também esse experimento, mas dá para fazer outras investigações científicas. E o que é que a gente pode fazer também pensando nessa investigação científica? Um dos tópicos da BNCC, pensando tanto na educação infantil, no ensino fundamental, é trabalhar com os diferentes materiais que tem no nosso cotidiano. Dentre esses materiais, nós temos os condutores e os isolantes elétricos. Então, a partir desse experimento, a gente consegue identificar se o nosso material é condutor elétrico ou não. E como que a gente faz isso, basicamente? Lembra que se eu fecho o meu circuito elétrico, o nosso LED aqui, ele se acende. Então, se agora a gente pede para que o nosso robô ele simplesmente segure algum material, e se a gente fecha esse circuito e o nosso LED se acende, o que é que significa? Que esse material é um condutor elétrico. Então agora, mais uma vez, vem aqui para perto para fazer essas investigações pensando nos diferentes materiais que temos aqui na nossa bancada. Então, vem aqui para perto. E para facilitar a nossa investigação, eu deixei a sala mais escura. Então, o que é que a gente tem? Inicialmente, esse robô ele vai segurar um clips. E o que é que a gente consegue observar? Que o nosso LED se acende. Então, aqui, ó, vou pedir para o nosso outro robô segurar esse clips também, para ver se acontece a mesma coisa. Então, olha só o que aconteceu. O nosso LED também se acendeu. O que é que isso significa? Que esse clips, por exemplo, é um material condutor. Aqui eu tenho um outro clips também. Será que esse clips também vai permitir que o nosso LED se acenda? Então vamos fazer a nossa investigação. Olha só, a princípio nada aconteceu. Então aqui vou pedir para o nosso outro robozinho segurar esse LED para ver se acontece algo. Nada aconteceu. E o que é que isso significa, gente? Que esse clips aqui, nesse caso, ele é produzido com um material que é isolante elétrico. Esse clips aqui, ele é revestido por um material que é parecido com um plástico, como se fosse uma borracha. Vamos pensar em um outro material aqui, ó. Temos um palito de picolé. Então, vou pedir para o meu robozinho segurar mais uma vez. O que aconteceu? Nada. O nosso LED não se acendeu. Vamos pedir para o nosso outro robô também segurar aqui o palito de picolé. O que é que está acontecendo? Nada. Então, temos a nossa madeira como sendo um material isolante elétrico. Aqui a gente tem um
Esqueci o nome disso daqui, mas é um material de papelaria, né? Então, vamos aqui, ó, pedir para que o nosso robô segure aqui nas extremidades. E olha só que interessante, temos o LED aceso. Então, aqui o que é que a gente tem? Um material que é condutor elétrico. Vamos fazer o teste aqui com o nosso outro robô. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa? E opa, aconteceu sim. Então, a gente tem material condutor. E por fim aqui, para encerrar as nossas investigações, tem uma borracha. Peço para o nosso robozinho segurar a borracha. Nada aconteceu. Com esse outro aqui, a mesma coisa. Nada também aconteceu. Então, aqui a gente tem um material que é um isolante elétrico. E aí, prof, gostou do experimento de hoje? Se você gostou, lembra sempre de se inscrever e de compartilhar o nosso conteúdo para mais educadores. Eu vou deixar aqui do lado mais vídeos de experimento, porque eu tenho certeza que serão úteis para a sua aula de ciências. Fica bem e lembre-se, física também é para crianças. Tchau, tchau!